Março, Guarulhos e Goitacazes. Loja 28 de março, aberta das 7 às 21 horas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 20 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar ao vivo, pelo Face, YouTube e pelo Instagram. Daqui a pouco você pode acompanhar este programa também em podcast e logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. São 7 horas e 40 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Campos que tem para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tempo bom, com céu claro, 30 graus de máxima e 17 de mínima. Agora, aqui no centro faz 21 graus já nesta manhã de setembro, despedidazinha do inverno brasileiro. Primavera chega a partir do dia 22, quinta-feira próxima. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Nós vamos conversar com Nelson Naim, ex-prefeito de Campos, ex-presidente da Câmara Municipal, vem para bater um papo conosco nesta manhã e nós vamos falar sobre vários assuntos, inclusive essa rixa dos Bacelar e também dos Garotinho, a composição dessa mesa diretora da Câmara, como é que fica com toda a experiência que o Naim tem analisando toda essa situação, ele que já esteve lá de dentro, né, tem um outro olhar sobre essa questão. A eleição a deputados estadual e federal aqui da região, que é importante também uma projeção, né, a necessidade e quantos que a gente pode eleger, além de senador e governador do estado do Rio de Janeiro. E para fechar, uma projeção à eleição presidencial polarizada entre Lula e Bolsonaro. Naim, você é da casa, é sempre bem-vindo. De antemão, muito obrigado. Já vamos trazer o seu bom dia. E não vamos falar de futebol hoje, porque o programa não dá tempo para isso. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar. Antes da entrevista, só trazer as manchetes aqui, destaques que estão hoje no portal folha1.com.br. Barbárie em São Francisco, hein? 2 crianças são assassinadas e casal é baleado dentro de casa em São Francisco. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira e reforça a onda de violência que tem atingido o município. IPEC, Lula aparece com 47%, Bolsonaro mantém 31% das intenções de voto no primeiro turno. Ciro está em terceiro lugar, na corrida com 7%, Simone Tebet com 5%. Médico é preso em São Fidélis com arma após não pagar abastecimento. Inicialmente, ele foi autuado em flagrante por dirigir alcoolizado. Rua dos Parque ou do Parque Tamandaré sofrerão mudanças de sentido. O ordenamento faz parte do plano de mobilidade urbana. Força Federal atuará nos municípios da região nas próximas eleições. Homem detido em casa de shows por suspeita de importunação sexual. Ainda no portal folha1.com.br, destaque para Petrobras, que anuncia a redução de 30 centavos no preço do diesel. Unidade móvel do Hemocentro no Hospital Álvaro Alvim, nesta terça-feira. Vestibular CEDERJ abre inscrições para ingresso por cota e ainda a renovação da CNH, vencida em janeiro e junho de 2021, tem até o próximo dia 30 para ser renovada. É por conta da pandemia, né? Então esse prazo foi prorrogado, mas somente para esses vencimentos que nós citamos aqui.
São 7h46 no programa de hoje, como a gente já anunciou, eu trago o bom dia do Nelson Naim e renovado sempre o prazer e a honra de recebê-lo aqui, Naim. Seja bem-vindo a essa casa. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Folha, bom dia a você, bom dia meu amigo Aloizinho, bom dia ao Beto, que foi, coitado, dirigir um carro que ele não sabe dirigir. Isso é sacanagem com o Beto, né? Isso não se faz com o meu amigo Beto. Enfim, bom dia, minha amiga Diva, Diva, que eu tenho um carinho muito especial. Estou aqui para a gente bater um papo aí sobre o nosso município, sobre a Câmara, sobre a eleição para federal, estadual, para presidente. Estou à disposição aqui para dar minha contribuição nesse espaço democrático que é aqui da Folha da Manhã. Muito bom, obrigado, Naim. Meu caro Luiz Abreu Barbosa, semana aí cheia, né, com muita reta, quase que final. Quer dizer, após esse domingo agora, domingo que vem eleição. É eleição já. Ou seja, batendo na porta da gente. Bom dia, seja bem-vindo sempre a esta bancada do Folha no Ar. Bom dia, Luiz. Bom dia, Nogueira, bom dia, Naim, obrigado pela presença. Vamos estar conversando aqui sobre política, né? E 12 dias para a eleição hoje, então o assunto está dominando as rodas de conversa do Boia Freia usineiro, ninguém fala de outra coisa. Nogueira, vou dar esse mole, vou botar aqui, Wagner Victor me enviou, depois do... aqui, Fluminense venceu o Flamengo, não tem nem mais como... Já virou até... Bota aqui, Wagner Victor aqui. Então, Wagner, passou a bola para você. Por favor, meus parabéns pela vitória de ontem e salve a nação tricolor, meu amigo. Olha, Barbosa. Bom dia. Bom dia. Essa saudação eu avisei no último programa que isso ia acontecer. Eles têm que respeitar o papai. Respeitar o papai? Não é. Eles desde da base... Quem é o entram. papai? Papai é o Fluminense. Eles quando entram, tremem. Então ganhar Fla-Flu é normal. Eu falei na coisa passada, eu falei, tem que aturar. Quando entrou, as pernas ficam bambas. Eu encontrei o Landinho outro dia no Rock in Rio e falei, Landinho, não dá. Vocês podem ganhar dinheiro, botar, trazer craque, traz o Messi, traz o Cristiano Ronaldo. Pegou o Fluminense, perna fica bamba. Respeita o papai. Esse Wagner Victor é uma figuraça. Ô tricolor enjoado. Porra, rapaz, não, o pior é que aquele tricolor que o prazer dele não é quando o Fluminense vence, é quando o Flamengo perde. Quando o Flamengo perde, Mas, enfim, parabéns pela vitória. Realmente, o Flamengo, se eu tivesse que colocar, eu como flamenguista, acho que o Fluminense e o Liverpool são os dois times que o Flamengo tem essa coisa atravessada mesmo. E o que ele falou do papai é porque o Clube de Regatas Flamengo é anterior ao Fluminense. Ele foi fundado antes do Fluminense Futebol Clube. Mas o futebol do Flamengo foi fundado pelo time do Fluminense que brigou com o clube e fundou o futebol do Flamengo. Né? Isso é a verdade. E o Fluminense ganhou o primeiro Fla-Flu, chamado Fla-Flu da Lagoa. Né? O Fluminense, que era do Fluminense, o time que foi do Fluminense do Flamengo, estava ganhando acho que de 1-0, aí pegava e chutava a bola para a Lagoa. Os remadores do Flamengo iam buscar a bola, naquela que não tinha muita bola. Então foi... É sério. Essa história é séria. Não tinha essa fartura de bola. Não tinha fartura de bola. Então, falando no início do século XX, né? Eu vou falar Flu da Lagoa. Mas, Naim... Mas é impressionante o que acontece com o Flamengo, com o Fluminense. Eu não consigo entender aquilo. Parece que tem... Como o Wagner falou, parece que tem uma magia. Sobrenatural de Almeida. Sobrenatural, porque não... 11 jogos, o Flamengo perdeu 7, cara. Isso não é normal. Não vou nem falar de folha de pagamento dos dois, né? Que dá uma discrepância. Vamos falar de política, então. Nelson Rodrigues, que criou essa expressão do sobrenatural do Almeida, que falava, né? O Fla-Flu nasceu 10 minutos antes do nada. Então, um negócio inexplicável. Mas, Naim, vamos para o nosso Fla-Flu aqui. Vambora. Nosso Fla-Flu aqui. Que também não é fácil, não. É o sobrenatural também. Eu não sei qual que é pior. Mas analisa um pouco, você tem muita experiência, você foi prefeito de Campos, um bom prefeito, presidente da Câmara, vereador. Como é que você vê essa briga aí, da gênese até o atual momento, entre Bacelar e Garotinhos? Na verdade, eu sempre fui contra qualquer tipo de polarização. Quem me conhece sabe, você é uma das pessoas que me conhece, eu sempre fui um cara agregador, né? Tanto que no período que eu assumi a prefeitura, praticamente não teve mais oposição no município, porque eu chamei a oposição para governar.
Então, o meu estilo de fazer política é totalmente diferente do que vem ocorrendo hoje em Campos. Óbvio que há uma disputa de poder, de espaço, né? E a gente vai ver agora, nessa eleição para deputado, já há uma aposta, quem vai fazer mais voto para estadual, se vai ser Bruno Dauário, se vai ser Bacelar. Eu fico muito triste com isso, porque eu acho que quando você tem uma briga que vai para a canela e não vai para a cabeça, ou seja, a briga no pessoal, perde todo mundo. Perde um lado, perde um outro, e eu sempre tenho procurado, mesmo que não participando diretamente, de estar fazendo com que esses grupos políticos respeitem um outro, porque a divergência faz parte do processo eleitoral. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e cada um tem que respeitar a sua, não pode ir para o pessoal. E, infelizmente, uma das pessoas que adora esse tipo de situação é Garotinho, né? O Vladimir nem tem esse perfil de brigar, né? Ele esteve comigo várias vezes lá no início do governo, quando a gente conversava mais, e ele sempre falava, não, eu quero paz, mas infelizmente por parte de Garotinho, parece que ele vive, ele respira a briga, né? E acaba estimulando segmentos de pessoas que estão também no grupo dentro da prefeitura, para que haja isso. E também o pessoal lá ligado a Rodrigo, que é um pessoal também bom de briga. Não vão arriar, não vão refogar, e eu acho que teria que ter por parte dos dois, e eu tenho tentado muito isso ao longo desse período, tanto com um quanto com o outro, porque graças a Deus eu tenho respeito dos dois lados, tanto de Vladimir quanto de Rodrigo, são pessoas que eu tenho carinho, né? E reciprocamente tem por mim, mas está difícil porque sempre tem alguém para botar fogo nessa história. Mas eu espero que os dois possam pelo menos respeitar o espaço um do outro, que ganha a democracia, né, nessas eleições. Esse é que eu espero que aconteça, para que a nossa cidade possa estar mais em paz, né? Infelizmente, a gente tem vivido um clima de guerra na nossa cidade que não é bom para ninguém. E isso se reflete na Câmara, né? Porque, infelizmente, naquela história, né? Tenho que defender meu pirão, então cada um quer defender o seu pirão, e acaba acontecendo aquele circo que está acontecendo na Câmara Municipal. Quando um dia eu estava lá, falei, gente, o que eu estou fazendo aqui para ver tanta coisa errada e fora de hora que tem acontecido na Câmara? Vamos mudar a pergunta. Se você fosse presidente da Câmara, da situação, como você foi na sua época, o que você faria para tentar amenizar esse clima? Não, eu tenho um profundo respeito pelo Fábio, né? É um menino bom, trabalhou comigo na FENORTE, quando eu fui presidente da FENORTE, ele é um servidor da UF hoje, né? É uma pessoa bem intencionada, tem uma relação pessoal com ele muito boa, mas eu acho que Fábio, ele se precipitou. E se precipitou principalmente ao marcar uma eleição para presidente da Câmara fora do período que deveria fazer, que era até o final desse ano. Acho que ele foi induzido, né, por algumas pessoas, eu acredito, entre algumas pessoas bem próximas a ele, e marcou uma eleição, perdeu. Na verdade é essa, minha opinião pessoal. Ele perdeu e acabou usando um direito que existe fora do que está escrito, que é o direito de espernear, é o juiz esperneante, né? Que é o que está acontecendo na Câmara. A gente não tem cabimento, e aí eu já vou entrar no mérito da questão da Câmara, você querer tirar o mandato de 13 vereadores com o argumento que os vereadores faltaram às sessões da Câmara, como está previsto no regimento interno e na lei orgânica, que precisa ser alterada. Há muita inconstitucionalidade, artigos da lei orgânica que estão fora do compasso com a Constituição Federal, com argumento de falta. Gente, como que pode haver falta? E está previsto lá o seguinte: quando é que há falta? Quando o vereador, quando o presidente da Câmara chega na sessão, ele manda fazer a chamada. Feita a chamada, não tendo quórum, não há sessão. É assim que está previsto lá. Se não houve sessão, como é que houve falta? Né? Então, você não pode atribuir ao vereador que fez aquilo que é da política, que é obstruir. Isso é feito em todos os níveis, é você não comparecer, não dar quórum, para que não seja deliberada uma matéria. Então, se houve obstrução,
Não houve sessão. Se não houve sessão, não há falta. Então não há justificativa esse processo continuar dessa forma. É claro, está lá na lei orgânica, está lá no regimento. Não teve sessão. Tanto é que não teve sessão, Luiz, que até hoje, a sessão do dia 15, não foi votado a ata. Até hoje a Câmara está seguindo, tendo sessões contínuas, sem ser votada a ata. Por que não foi votada a ata? Porque não teve sessão. Então, desculpa, o senhor falou 15 de fevereiro? Fevereiro. Ali teve eleição, teve a sessão. E o que diz o regimento? Se houver algum problema durante a sessão, ela tem que continuar o dia posterior. É o que está previsto. E o que fizeram? Como os vereadores se sentiram prejudicados em relação à eleição, passaram a não mais comparecer. Se não compareceram, aquela sessão ela não acabou. Não poderia ter sessão a seguir sem que fosse votado, porque, não sei se você sabe, mas só tem validade jurídica quando você faz a sessão, na sessão seguinte, você bota para votar em discussão a ata da sessão anterior. Então, se na sessão anterior ela não acabou, ela não foi discutida, ela não foi aprovada, ela não existe. Tanto não existe que até hoje, todas as sessões contínuas, as que vieram depois, as atas não foram aprovadas até hoje. Um erro grave da direção da Câmara. Então, é uma bagunça que aconteceu em função da disputa pela mesa diretora da Câmara, que eu lamento muito, que não deveria estar acontecendo dessa maneira. Há uma irregularidade patente nisso. Tem aqui o ouvinte Renato Vasconcelos, me lembra aqui. Bom dia. O Fla-Flu da Lagoa foi em 1941, decisão do campeonato, foi 2-2. E depois coloca aqui, o primeiro Fla-Flu foi em 7 de julho de 1912. O Fluminense ganhou por 3-2, sendo que 9 dos 11 titulares, campeões pelo Flu, em 1911, o ano anterior, né, estavam ao lado do Fla, liderados por Alberto Borghetti. Daí nasceu a rivalidade histórica. Obrigado aí, Renato. O pessoal sabe da história direitinho. Mas, pelo que você está falando, essa sessão me lembrou aquele livro de Zoni Ventura, né? 1968, o ano que não acabou. Então, essa sessão não acabou. Não acabou. É o que está previsto. Em qualquer lugar, você procurar no regimento, na lei orgânica, vai dizer você isso. No dia que marca a eleição da mesa, se houver a interrupção, como houve aquela bagunça, ela tem que continuar. A sessão. Não houve continuidade da sessão. Tanto hoje que ela não foi votada até hoje. Até hoje não houve a votação da ata dessa sessão e nem das outras, que é mais grave ainda. E, no meu entender, quando a ata ela não é votada, porque a ata pode ser mudada. Vamos supor que numa sessão lá, um vereador tenha dito, olha, fulano de tal inaugurou a rua Joaquim de alguma coisa. Não, mas não foi Joaquim, foi Pedro. Vai mudar a ata. A discussão é para mudar aquilo que está errado. Então, se você não discutiu aquilo que começou e não terminou, não teve sessão, e muito menos querer caçar o mandato, da perda do mandato, aos vereadores de sessões que não houveram. Se não teve quórum, não teve sessão. Isso é óbvio, é a coisa mais óbvia que tem. Fora disso, é juiz esperneando, é o direito de espernear. E como é que você acha que vai ficar? Quer dizer, a gente teve a eleição de fato, tivemos a eleição a presidente, e com o resultado foi interrompida a sessão, né? Mas a gente não teve eleição dos outros cargos da mesa. Sim. Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, a gente não teve. Primeiro suplente, segundo suplente, a gente não teve isso. E tem que ser, por regimentos, tem que ser, né, até o final do ano. Sim. Como é que você acha que vai ficar? Bom, ainda há uma discussão no judiciário, né? A última decisão do presidente em exercício do Tribunal de Justiça foi que o processo continue e que o plenário decida sobre a perda de mandato ou não. Eu tomei conhecimento, inclusive, ontem, que eles entraram com embargo, né, para esclarecer esse ponto junto ao TJ, pedindo a modificação disso. Não sei como é que vai decidir
Tribunal de Justiça ou se vai decidir colegiado, o certo seria isso. Mas volto a repetir, eu acho que é um escândalo do ponto de vista regimental, do ponto de vista do que está previsto na legislação, e tem que se marcar a nova eleição, porque se o Judiciário entendeu que tem cabimento, né, que foi válida aquela sessão, ou seja, anular aquela sessão, que eu volto a repetir, não foi votada, ela não terminou, né, até o final do ano tem que marcar a nova eleição. E o que eu acredito que teria que ser feito, minha opinião, era dar continuidade àquela sessão e continuar fazendo a chamada para que os outros cargos pudessem ser votados e ocupados. O que não vai acontecer, porque se continuar do jeito que está, vamos chegar no final do ano, o presidente vai ter que marcar a nova sessão e votar tudo de novo. Como é que você acha que vai ficar mesmo? Hoje, pelo que eu tenho conhecimento, o grupo dos 13 ele é muito coeso. Não acredito que ninguém dali daquele grupo vá mudar de posição. Não acredito. Acredito se continuar do jeito que está, nós já estamos praticamente daqui a pouco no final do ano, passou a eleição já, né? A gente já está no final do ano. Acho que a oposição deve ganhar a eleição lá para presidente da Câmara, com o vereador Marco Bacelar, né, Marquinhos Bacelar, e os demais membros do grupo lá. Eu acredito que, se não houver nenhuma decisão judicial ao contrário, não vejo mudança nisso, não. E a composição da mesa, né? A mesa não é só presidente. Como não, você acha ali já é um compromisso, né? Da participação do Michael Cruz, na primeira secretaria, e não me lembro os outros, mas eu acho que a participação do Rogério, ali eles fizeram acho que Fred também vai participar, eu não sei assim de detalhes, eu sei que o Michael Cruz vai participar da mesa, foi um voto decisivo, inclusive, né? Naquela surpresa que aprontou lá na eleição. Orou com Fábio Ribeiro. Mas olha, é muita inocência também, né? O Michael Cruz tinha sido exonerado pelo prefeito, vários cargos na prefeitura, acreditar nisso. O Fábio foi inocente demais, entendeu? Sei, mas você não oraria com... Não, eu respeito a posição dele, eu não faria diferente. Eu faria diferente. Eu faria diferente. Mas respeito, eu não estou no lugar dele, não sou eu que estou sentindo as dores. Se eu estivesse sentindo as dores, era outra história. Mas quem sentiu as dores foi ele. E você falou, começou a sua primeira participação aqui no programa, você começou falando das diferenças de Vladimir para Garotinho. Você acha que houve interferência de Garotinho nesse processo? Porque o que a gente sabe, isso, a gente conversou com várias pessoas, atores daquele processo. Garotinho, numa reunião quinta-feira, só foi na terça ou na quarta? Foi no 15 de fevereiro, foi terça ou quarta? Só olhando aí. Mas na quinta-feira anterior àquela sessão, Garotinho teve uma reunião no Farol com o Fábio Ribeiro, alguns vereadores da base, e falou... Terça. Então foi na quinta-feira anterior, no Farol, o Garotinho teve uma reunião com o Fábio e vereador da base e falou, só bota para votar com 15, né? É fato. No dia, inclusive o Michael Cruz estava presente naquela reunião, orando lá. No dia, Garotinho liga. Como eu fiz aqui com o Wagner Victor, sim. Fábio Ribeiro bota no Viva Voz. E isso é fato. Garotinho falou, deu uma de... Como Cristo ali na Santa Ceia, um aí vai distrair desses 13. Michael Cruz estava ouvindo o Garotinho falar. Ficou impávido. Bota com 15. Fábio botou com 13 e deu no que deu. É verdade. Fábio que assumiu esse risco. Você acha que houve alguma interferência? Essa interferência do Garotinho, a gente sabe que houve, tentativa de interferência, não interferiu, né? Fábio botou a si mesmo, não ouviu o conselho dele, botou e perdeu. Mas a parte disso, você acha que houve alguma interferência do Garotinho nesse processo? A parte dos conselhos que ele deu foram ignorados, aparentemente, por Fábio? Eu não tenho dúvida disso, porque se Fábio realmente tivesse ouvido, não teria colocado para votar. Realmente o Garotinho teria dito, eu sei, porque vários vereadores já conversaram comigo também, que não era o momento para fazer isso. Eu acho que Fábio fez isso porque, minha opinião, né, há uma disputa interna ali no grupo ligado a Vladimir, entre Juninho e Fábio, né? Juninho Virgílio. Então, eu acho que Fábio, não querendo esperar o resultado
das eleições agora, né, achou que poderia estar enfraquecido até o final do ano e perder esse espaço para Juninho. Eu acho que ele foi uma tentativa de ficar mais tranquilo para mais 2 anos na frente. Eu acho que foi isso. Ele arriscou muito e acabou perdendo. O quanto essas divisões no grupo dos garotinhos atrapalha e ajuda nesse processo? Só atrapalha, não ajuda em nada. Porque se houvesse, por parte do grupo, não uma divisão, talvez fosse mais fácil conduzir essa questão na Câmara. Eu vou falar uma coisa para você aqui que eu ouvi uma vez, de um cara que tem muita experiência política, né? E que todos nós conhecemos, que é o Kassab. Eu fui candidato a deputado federal pelo PSD, e ele uma vez teve uma oportunidade de falar que prefeito tinha que se preocupar com 3 coisas. Só 3. Não tinha que brigar com o secretário tá bom, você troca, faz qualquer coisa, mas 3 coisas. Primeiro, tinha que estar bem com o judiciário. Não é comprar ninguém, não, mas você está com uma linha aberta com o judiciário. Eu fiz isso. Assim que eu assumi aqueles 6 meses, eu pedi a doutor Elcio Oliveira e o Kiko, que hoje é desembargador, que era o procurador, marcam audiência com o juiz da comarca. E foi feito. O doutor Paulo Acelli marcou, e eu levei ao judiciário todos os problemas que o executivo passa, principalmente na área da saúde, para evitar a penhora de dinheiro da prefeitura, eliminar aquilo tudo. Eu até brinquei na época e falei, olha, se o senhor tiver algum problema, pode prender o secretário de saúde. Minha ordem, e Paulo Irã do meu lado, minha ordem é não deixar de ter problema. Então, ponto número 1, bem com o judiciário. Isso Kassab falando. Segundo, bem com a imprensa. Por quê? Hoje, os meios de comunicação, hoje a mídia, melhorou muito isso, né? Mas quando a imprensa era bem mais fechada, você tinha que ter um bom relacionamento com a imprensa. Eu, os 6 meses que estive lá, eu não puxei sardinha para ninguém. Tudo que eu podia fazer do ponto de vista institucional para o município, não para o Nelson Naim, eu fiz. E terceiro ponto, prefeito tem que cuidar da Câmara. Não tem jeito. Se você não tiver um bom relacionamento, estreitamento, não é comprar vereador, não é nada disso, mas é um diálogo, coisa que eu fiz quando eu assumi a prefeitura. E, infelizmente, Vladimir errou muito nisso. Vladimir tem feito um bom governo, do ponto de vista de gestão, muita coisa boa, está reabrindo posto de saúde, está fazendo coisa boa. Quem só critica por criticar, está falando bobagem. Está fazendo, dentro do que é possível, um bom governo. Só peca muito da questão política. Ele, infelizmente, não soube lidar com a Câmara. Eu acho que ele se assustou no início do governo com as dificuldades financeiras que ele ia encontrar, e até nisso ele é sortudo, porque os royalties voltaram a jorrar nos cofres da prefeitura, a ponto de ele lançar daqui a pouco um pacote de obras de mais de 600 milhões de reais. A prefeitura tem esse dinheiro para gastar hoje com obra. Deu sorte, é bom de conversa, teve um bom diálogo com o governador. Ou seja, ele fez tudo direitinho, mas errou com a Câmara. Esticou demais. No início, mandando aquele projeto para você aumentar impostos, não era hora de mexer em TBI, não era hora de mexer numa série de coisas que tinham que ser feitas. Isso acabou tendo um rompimento com vereadores que hoje estão na oposição e que estavam na base. Eu tentei evitar isso. Não sei se Hélio, quando esteve aqui, falou, mas eu tive uma conversa com o Vladimir, tivemos uma conversa, ele e Hélio. Hélio tem uma posição, eu não dou, eu dou opinião, mas Hélio tem o voto dele, ele é que sabe o que ele faz no mandato dele. Eu tenho que orientar, mas ele é quem decide. A gente teve uma reunião com o Vlad. Depois eu tive uma reunião, nós 4. Eu, Vladimir, Garotinho e Hélio, na casa de Vladimir. Mostramos que não era hora para fazer aqueles projetos, aquele pacote chamado das maldades, que ele ia ter grande problema político com a sociedade, não era com a Câmara, porque o CDL era contra, todos os segmentos da sociedade eram contra. Infelizmente, mal orientado. Ele quis, mandou para a Câmara, foi aí o rompimento político com Hélio e com os outros vereadores, com o Rogério, com o Twin, com todo mundo que estava no governo e que disse, olha, eu não vou votar, isso que eu acho um absurdo. Você tirar gratificação, diminuir gratificação de médico em plena pandemia, não era momento para aquilo, não tinha necessidade, eu falei isso para ele.
Então ele errou na dosagem em relação a alguns projetos que ele mandou para a Câmara e ali ele perdeu a maioria. E para recuperar a maioria é complicado, porque se você tem uma postura, eu fui contra aquilo, como é que agora você vai ser a favor? Então ele errou muito com a Câmara e ele reconhece isso. Ele me pediu várias vezes ajuda para eu tentar amenizar essa situação com a Câmara, mas, infelizmente, os ânimos se acirraram e aí as coisas começaram a ir para o pessoal e aí que a coisa complica de um lado e do outro e você não vê mais volta. Eu não vejo ali, eu acho que aqueles 3 ali, ninguém sai dali. Não acredito nisso. Foi a sessão de 24 ou 25 de maio. 24 de maio. Foi ali, dezena de 20 de maio. Aquela sessão ali, a sessão foi o pacote mesmo. E dali é realmente verdade, ele perdeu a maioria. E 3 vereadores marcaram muito isso, que foram... Perdeu de graça, né? Esses 3 vereadores. Foi Twin, Fred e Bruninho. Ali. Entendeu? Aí foi Hélio, junto com isso. Sim. Elinho tinha ido já no final de semana. Foi. Igor e Matoso, eles foram no final de semana. Isso. Na sessão foram esses 3. Isso. De graça. Mas o que eu falei, faltou habilidade política com a Câmara. E queira ou não queira, nós vivemos onde o regime é presidencialista, mas se você não souber lidar com o Congresso Nacional, com a Assembleia Legislativa e com a Câmara de Vereadores... Cabo caçado, né? A situação é complicada. Você pode ser o melhor prefeito do mundo, você pode ser o melhor presidente do mundo, melhor governador do mundo, não anda. Naim, vou fazer a última pergunta para a gente passar para o estadual, depois para o nacional. Sim. É uma avaliação, você pode concordar ou não. Mas pelo que você falou, eu acho que você concorda em parte. O governo Rafael, para sofrer isso que está... Vou usar como exemplo o governo anterior, né? Sim. Até porque muitos vereadores usam, para um lado e para o outro, isso como exemplo. O governo Rafael, ele demorou 3 anos para haver essa ruptura, né? Inclusive liderado por Igor Pereira, ali no final de 2015, dezembro de 2015 para 2016. Não, perdão. 2019 para 2020, desculpa. 2019 para 2020. Na época era o G7, né? E acabou que Fred, o presidente da Câmara, costurou com o Vladimir, então deputado, e deram uma volta no G7. Né? E é bom lembrar, Campos entrou em 2020 sem orçamento. É verdade. Campos entrou sem orçamento. É verdade. Mas demorou 3 anos. 3 anos para isso acontecer. Com o Vladimir demorou 5 meses. Né? Maio são 5 meses. Sim. É correto falar... É aquela coisa, o homem ele suas circunstâncias, né? Como você falou, tem mais dinheiro. Mas eu acho que não tem analista isento algum que não vai falar que, em termos administrativos, o governo Vladimir, estamos agora em 2022, no 9º mês, então são 1 ano e 9 meses, 1 ano e 9 meses vão dar 21 meses. 21 meses, não é isso? Sim. Em 21 meses, o governo Vladimir entregou mais que o governo Rafael, em termos administrativos. Mas o governo Rafael levou 3 anos para ter a cisão política, o governo Vladimir só 5. É justo falar que o governo Vladimir é mais exitoso em termos administrativos que o Rafael, mas é menos competente politicamente? Eu acabei de falar isso aqui agora há pouco. Não tenho dúvida alguma. Há 2 coisas diferentes também que a gente tem que analisar. Primeiro, o governo de Rafael, ele teve ao lado dele uma votação espetacular. Ou seja, ele estava amparado por mais de 150 mil pessoas no primeiro turno. Então, ele tinha bagagem para conseguir, mesmo na dificuldade, resolver essas questões administrativas. Se a gente pensar direitinho, essa eleição de Vladimir, 1/3 só votou nele. Porque o outro terço votou em Caio e o outro terço não votou em ninguém. Você pega aí os 300 e tantos mil eleitores, foi 110 para um e 100 para outro, ou menos um pouco. Então ele já entrou com uma minoria
ao lado dele, ou seja, 1/3 só da população ao lado dele, e com vereadores que também foram eleitos do outro lado, porque ele não fez maioria. Diferente da situação de Rafael, porque todo mundo quis ficar do lado do prefeito consagrado pela população. Então tem que analisar esse aspecto também, né? Então, Vladimir vinha, não vou dizer que não tinha experiência nenhuma, mas de gestão não tinha, está indo bem no que diz respeito à gestão, mas não tinha bagagem política. E pior, uma coisa que eu percebo, né? Não é que seja da vontade de Vladimir, mas há um grande grupo dentro do governo que é Vladimir, não é mais Garotinho. Aí é uma divisão interna que eu percebo claramente, que eu não sou bobo, eu nasci ontem. Esse é irmão de Garotinho, né? Não nasci ontem. Muita gente hoje é Vladimir. Tanto como isso diria é Bacelar, verdade. você dormia no beliche em cima, Garotinho em cima. Tanto isso é verdade que teve. Eu dormi mesmo, 23 anos. Eu dormia na parte de cima e na parte de baixo. Você na parte de cima? Eu em cima e ele embaixo. Como é que o Bacelar falou? É o Chuck, eu pegar a faca e enfiar você aí de noite. Bacelar é a figura. Entendeu? Mas, então, o que eu estou te falando, então, ainda tem esse aspecto ainda. Tem muita gente hoje dentro do governo que não é mais Garotinho. Você vê, por exemplo, uma reunião, eu fiquei admirado não, Rosinha o tempo todo. Numa reunião que estava Garotinho, estava Vladimir. Quem é o líder de vocês? O pessoal gritando, é Vladimir. Ela, não, é Garotinho, Vladimir faz parte. Ou seja, quem está com a caneta é Vladimir. E muita gente se encostou e está com Vladimir. Eu sei, por exemplo, agora que Vladimir está fazendo um papel que ele não gostaria de fazer. Ele não era favorável à candidatura de Juninho para federal. Até mesmo porque é difícil. Uma coisa é Garotinho candidato. A outra coisa é você transferir voto para um vereador que não tem ainda grande expressão política. Eu me dou bem até com o Juninho, gente boa. Mas não tem. Um vereador que fez 1.300 votos, 1.400, nem sei quantos votos fez, não tem experiência nenhuma para você transferir voto. O Garotinho é uma coisa. E eu conheço muita gente que está dentro do governo que já me surpreendeu. Eu falei, e aí, está com o Juninho? Nada. Aí mostrava um adesivo de outro candidato a federal. Ou seja, não estão unidos. Esse é um outro problema também para ser administrado. Porque queira ou não queira, é pai dele. Queira ou não queira, é pai. Seu irmão. É pai dele, seu irmão. Entendeu? Então, ainda é essa... Dividiu o beliche quantos anos? 23 anos. Até casar. Ele casou primeiro, eu casei depois. Ele casou em 81. Papai faleceu em 80, ele casou em 81, eu casei em 82. Até lá foi no beliche, né? Então foi bastante tempo. Mas ele é assim, é da natureza dele, eu não sei, parece que o ar que ele respira tá contra, né? Cada um tem um jeito de viver, deixa ele lá, deixa eu aqui. Numa boa, sem briga, sem confusão. A nossa mãe está aí com 90 anos. Está pacificado você, Garotinho, né? Do ponto de vista pessoal, sim. Eu discordo de muita coisa dele, discordei com ele agora há pouco tempo, quando ele quis misturar umas coisas pessoais aí, mas deixa ele para lá. Tudo numa boa, beleza. É isso. Vamos fazer então essa pausa. Deixa eu só jogar para cá essa imagem. Não, o assunto aí desse bloco, se deixar, a gente fecha o programa. Só desse beliche tem um programa. Esse beliche. São 8h19 agora. E toda a família tem, né? Sim. Sim. Não tenha dúvida. Mas nem toda a família tem um Garotinho. Né? Só a minha. Conseguiu, Beto? Sou o cara. Rapaz, chegou desanimado, se tivesse batido no meu carro. Pediu alguém foi embora com o carro. Cláudio, você dizer para Beto que é fácil, que é só pisar da embreagem num carro automático, isso é brincadeira, ele vai ficar procurando essa embreagem até amanhã. O bom que a Luísa pediu uma para dele, né? Porque aí fica mais fácil. Até alguém chegou a cara moada e foi bater no meu carro. Gente, são 8h20 e nós temos um brevíssimo intervalo. A gente vai entrar nessa questão do Juninho. Eu tinha uma opinião aqui, eu tinha lançado até na mesa, num debate que eu falei, Garotinho sabe até onde ele estica a corda, ninguém concordou. Sim. E de fato é uma coisa imprevisível realmente, né? Tenta analisar o que o político pensa, não é o que o ser humano, é que o político. E eu tinha muito a impressão, por todas as circunstâncias, que ele lançaria Clarissa.
Mas aí a gente comenta no próximo Daqui a bloco. pouco. Senado. Senado, A gente vai falar do Senado, deputado, federal, estadual, a gente pede essa projeção, Nelson. São 8 horas e 20 minutos, nós vamos rápido ao intervalo. Então, o oferecimento é de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar.